Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos dando início ao primeiro episódio do nosso projeto Ambientaliza, uma ideia do nosso professor e orientador Guilherme Grané Diniz, da Escola Paulista de Direito do terceiro semestre noturno. Eu estou hoje, João Vitor Vieira, com a minha amiga de sala, Giovana Juliese, para entrevistar uma pessoa que tem um currículo assíduo e um tanto quanto gigante na parte do direito ambiental internacional. Até porque o nosso tema de hoje é para debatermos e dissertarmos um pouco sobre o direito ambiental internacional. Com vocês eu apresento uma professora com pós-doutorado e uma grande formação na área do direito ambiental, doutora Carla Ligori. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por essa gentil apresentação. Não é tudo isso não, mas que eu puder colaborar, por favor, estou presente. Muito obrigado, professora. É uma grande honra ter você aqui conosco hoje, até porque a ideia do nosso podcast é incentivar os estudos a justamente a área do direito ambiental e a incentivar as pessoas a passarem e transmitirem essa informação para todas as outras. Dentre as inúmeras perguntas que também produzimos para você hoje, a principal delas seria a sua apresentação pessoal. Qual é a área do direito ambiental que você acha que tem mais destaque hoje em dia dentro do nosso cotidiano? Do direito ambiental? Sim. Nós estamos passando por um momento, diria que bastante pontual do ESG, né? Hoje é o assunto que tem sido muito falado em razão dessas métricas e desses formatos que não só as instituições e os agentes públicos estão buscando para poder instituir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda Mundial que foi aceita pelo Brasil aí nos últimos anos, mas também as corporações, as empresas, porque entenderam dentro deste conceito que era necessário e possível ser um agente capaz, ser um agente de governança e poder construir o desenvolvimento sustentável nessa agenda mundial. Mas eu poderia falar de inúmeros outros temas que são necessários dentro disso. Então nós poderíamos falar de águas, poderíamos falar de resíduos, poderíamos falar de carbono. Tem muita coisa aí para falar dentro da agenda de meio ambiente, tem bastante coisa. Boa noite, doutora. Eu gostaria de saber o que levou a senhora a escolher essa área e ir para essa área, essa divulgação do quesito do meio ambiente. Essa pergunta é maravilhosa e eu diria que bastante afetiva. Eu desde sempre tinha férias e curtia férias com a minha família na Baixada Santista, ia muito para o Guarujá, apesar de ser uma pessoa interiorana. Nascida em São Paulo, mas crescida no interior. E o mar sempre me encantou muito. Algumas pessoas falariam que é do signo, né? O meu signo é de água, mas o mar sempre me encantou demais. E essa atração, acabei vivendo 18 anos em Santos, então eu tinha uma relação cotidiana com o mar, e aquilo me chamou muito a atenção, a forma como as pessoas se relacionam com isso, a forma como nós poderíamos proteger as águas, a forma como nós nos utilizamos do recurso hídrico. E isso acabou direcionando o meu viés profissional para que eu fizesse um doutorado na área de direito ambiental, de meio ambiente e sustentabilidade, e tive o prazer de concorrer a uma bolsa no Japão, fui morar em Osaka, para poder fazer uma pesquisa em lixo, ilha de lixo, que seria a proteção mesmo dos oceanos em razão dos resíduos em águas abertas e proteção de oceanos. Então o que me levou mesmo a optar por isso foi primeiro me entender no meu lugar de cidadã, como pessoa, como professora e acima de tudo como cidadã, como participante da sociedade brasileira que se viu tão necessitada e se vê tão necessitada na proteção ambiental. E entender que meio ambiente não é só natureza, é muito além disso. E em segundo lugar, por essa relação afetiva que eu tinha com o mar. Foi assim que eu fiz a escolha. Maravilhoso. Doutora, mais uma pergunta. Você citou que há um tempo você foi morar justamente no Japão para estudar. E eu fiquei bem intrigado com o seu estudo, justamente com as ilhas de lixo. Eu queria que você explicasse mais, tanto para o público quanto para a gente, o que seriam as ilhas de lixo e como elas são produzidas hoje em dia. As ilhas de lixo são o resultado do acúmulo de lixo nos giros oceânicos. Então, em razão do volume de resíduos que nós lançamos nas águas diariamente, esses resíduos eles são levados pelas correntes marítimas,
acabam se encontrando nos giros que nós temos no planeta, dos oceanos do mundo, e aquele resíduo fica ali naquele giro oceânico durante décadas, anos. Na minha pesquisa nós pudemos inclusive levantar alguns dados e estatísticas da NASA, e nós encontramos pedaços não só de plástico, mas também de aviões da Primeira Guerra Mundial, porque o tempo de desintegração de um resíduo dessa natureza é secular. São séculos, às vezes, para você conseguir decompor um resíduo que realmente está ali na contaminação da água. Então, esses resíduos, na grande maioria, plásticos, eles acabam se subdividindo cada vez mais em tamanhos menores e poluem a própria partícula da água. E vira um grande sopão. Nós temos aí, além da extensão, hoje já visto, a maior ilha de lixo que nós temos é no Oceano Pacífico, passando ali pelo Havaí, chegando ao Mar Sul do Japão. Ela já é conhecida como o 7º continente. Então, além da extensão de resíduos à margem da água, nós temos 10 metros de profundidade de um sopão de contaminação, e que acaba influenciando todo o ecossistema marinho. É de uma tristeza absoluta, mas tem a ver também com as políticas que nós temos de terra, de proteção e prevenção, para que esses resíduos não cheguem até as águas. E como isso afeta tanto o meio ambiente marítimo, mas como a vivência da sociedade, né? Porque isso tende a piorar se a gente não achar uma solução. Sim. Nós já temos estudos científicos de que o plástico já é encontrado nos órgãos humanos, inclusive já até na placenta, né? Então nós temos aí presença do plástico na corrente sanguínea e também em todos os órgãos humanos. Isso porque o plástico ele também vem na água, que é reutilizada e é distribuída para todos nós, no peixe que normalmente nós comemos, na irrigação dos legumes que nós nos alimentamos. Então, infelizmente, isso é um problema de ordem mundial, de caráter mundial, é um problema que passa além da conscientização, precisa haver mesmo uma construção, né, normativa em cima disso. A agenda mundial já tem se preocupado com isso. Nós estamos vivendo as décadas dos oceanos agora, começou em 2021, e é preciso dialogar com as pessoas nesse sentido. Eu tive a felicidade, inclusive, de transformar o estudo da Ilha de Lixo num livro infantil, infanto-juvenil, para conversar com as pessoas, que é a SUC e a Ilha do Horizonte, para poder dialogar com as novas gerações. Mas o impacto é muito agressivo e não é só, né, numa esfera econômica. Lembrando que todo dano ambiental é também um dano econômico. É um dano de vida, é um dano econômico e é um dano às futuras gerações. Um ponto que você citou, muito importante, professora, foi justamente dos riscos que isso causa justamente pela poluição que é gerada dentro do mar. Eu queria mais saber sobre esses riscos e impactos que afetam justamente todo o meio ambiente e também os seres que vivem lá, como peixes, tartarugas e outros animais derivados. Tem. Toda vez que você interfere num ecossistema e um ecossistema vivo, em razão dessa interferência, você causa um efeito em cascata, um efeito em cadeia. Então, quando você insere um resíduo no local onde não deveria haver um resíduo, os peixes se alimentam desse resíduo. Já em 2017, na época do estudo, nós já tínhamos 150 zonas mortas de salmão em todo o mundo, dizendo que naquele local não era mais possível ter uma recuperação, uma resiliência do peixe, porque ali não era mais possível haver vida. Hoje você tem o branqueamento dos corais, que é uma coisa que tem sido falado muito essa semana. Você tem a população marinha se alimentando desse resíduo e depois as aves também se alimentando desse resíduo, levando esse resíduo para outros lugares. Você tem esse resíduo voltando pelas águas. Você tem as expedições marinhas que passam por ali, então você tem uma sequência em cadeia, um dano em cadeia. E também tem o que os biólogos estudam, que é a impossibilidade das algas do fundo do mar, a luz chegar no fundo do mar e das algas fazerem as trocas necessárias. Então você tem ali um impacto direto também nas trocas de gases, e isso é extremamente importante se levar em consideração que o oceano é o maior agente de distribuição de oxigênio do mundo. E existe corrupção nesse meio, né? Então, como ele entra para ganhar as economias? Tipo, a poluição gera, querendo ou não, dinheiro,
E as pessoas, às vezes, países não estão nem aí desde que cresçam suas economias. Eu acho que é meio... Eu tenho um ponto de vista muito particular quanto a isso, Giovana, porque a corrupção, na minha opinião, até um trabalho anterior à Ilha de Lixo tem a ver com corrupção. A corrupção, na minha opinião, ela está enraizada na natureza humana. Né? Nós temos aí sempre o livre-arbítrio, mas nós temos dentro de nós sempre a possibilidade de escolha. O yin e yang, né? Nós temos a possibilidade de fazer com as nossas concepções aquilo que nós entendemos como correto ou não. São valores e ética que a sociedade, logicamente, demanda de você. A corrupção, a partir do momento que ela é presente na escolha da pessoa, e aí nós vamos ter que avaliar a própria conceituação de corrupção, né? Mas se nós levarmos em consideração que corrupção é todo desvio de trajetória esperável socialmente de alguém, o problema é sempre a melhor opção para aquele que causa corrupção, porque o problema gera lucro, o problema gera dinheiro. Né? Então, aqueles que se valem da corrupção como ferramenta de desenvolvimento individual próprio, sem um senso coletivo, ele já parte de um pressuposto, e a ideia é essa mesmo, pressuposto, de que gerar um problema é economicamente viável a si. Então, assim como todo lugar onde exista a humanidade, nós teremos um problema de posicionamento humano, e isso não é desde agora. Né? Se nós pensarmos aí, inclusive, na análise do primeiro livro que nós poderíamos falar, que é um livro bíblico, nós temos o Judas, né? E nós temos a análise de corrupção em todos os comportamentos das mais diversas espécies e esferas, infelizmente. Muito interessante a gente falar de corrupção, porque se eu me lembrar, há poucas horas atrás, vocês estavam com uma caixinha de perguntas justamente no Instagram. E uma das perguntas que foram solicitadas para vocês responderem lá foi sobre o ESG e por que a letra G é a mais difícil de ser resolvida. O que vocês acham dessa contextualidade? Porque, afinal, G de governança e a corrupção dentro disso. Vocês acham que o fato de as pautas de ESG não chegarem na sociedade é correlacionada justamente à corrupção? Isso é uma ótima pergunta. Primeiro eu queria te agradecer por saber que você está nos acompanhando nas nossas ferramentas digitais. Isso é maravilhoso. Se nós partimos aqui da ideia do próprio conceito de ESG, João Vitor, nós vamos entender que isso não é uma ideia nova. O ESG não é trabalhado agora, em que pese ser um assunto da moda. A mesma ideia de governança corporativa que nós tínhamos, ou de responsabilidade social empresarial, que nós tínhamos lá na década de 90, ao construir as relações econômicas, as relações corporativas, ela traz um peso ali de adequação em razão dos projetos globais e também de desenvolvimento que foram trazidos pela pauta mundial, a pauta de pacto social, pacto global contra a corrupção, enfim. A OCDE, que é a organização internacional que ajuda a formular regras para desenvolvimento mundial, ela sempre se preocupou com o posicionamento humano e principalmente com a transparência, o que antes nós chamávamos de accountability. A forma como nós apresentamos isso, tanto para os nossos stakeholders, que hoje são muito maiores do que daqueles que nós conhecemos, quanto a preocupação interna daqueles que investem nessa empresa, nesse organismo, nessa sociedade corporativa. Então hoje o que nós temos de dificuldade no G de governança é justamente instituir um novo modelo, não só organizacional, mas um novo modelo de pensamento dentro dessa organização. Porque a organização ela não pode perder o caráter de lucro. Uma empresa ela tem que ser lucrativa, mas ela pode também se instituir dentro desse caráter e se apoderar desse caráter lucrativo, entendendo que pode ser um agente de boa governança a comunidade a qual ela está inserida, trazendo uma série de impactos positivos para essa comunidade. E a governança está justamente dentro disso. A forma como ela vai tratar os seus colaboradores, a forma como ela vai se tratar dentro daquele meio social, a forma como ela vai conversar com o gestor público, a forma como ela vai conversar com a academia, que boas práticas ela pode trazer, né? Se nós pensarmos bem, a própria B3 exige hoje uma métrica de ESG para que uma sociedade seja bem requisitada na bolsa para fins de abertura de ações. Então,
é o empresarial coligado a um sistema de desenvolvimento social. Então, o mais difícil da governança é entender que precisa haver esse movimento de integração, de escuta, de fala, de transparência, de adequação com o LGPD, de adequação social, de se vestir como cidadão. Eu gosto de usar muito uma palavra que é cidadania participativa, porque se pressupõe que você ser um cidadão participativo é você integrar as necessidades daquilo que você compõe, né? E a cidadania ambiental participativa, ela também leva em consideração o seu papel dentro da sua empresa e o próprio papel da sua empresa dentro da sua comunidade, e as relações em cima disso. Então, é preciso vestir esse sentimento, é preciso se entender dentro desse contexto e entender que é possível ser um agente transformador. Isso é essencial. E levando isso para o meio das organizações internacionais, tipo as ONGs, as ONUs, como elas lidam com isso, tipo, tanto especificamente em países que estão muito na questão crítica ambiental e trazendo Antes de mais nada, é preciso que se diga que a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, por ser uma organização internacional, ela não tem um caráter sancionatório, né? Ela não tem, por si só, um poder judiciário como uma política doméstica, ela não pode impor, por exemplo, uma sentença, porque o objetivo de uma organização internacional não é esse. O objetivo da organização internacional é servir como um palco de debate para se analisar ideias, pretensões e se fazer as melhores tratativas para um desenvolvimento comum. Quem assume as responsabilidades, né, de progresso e de criações e de normatizações são os estados que compõem esse organismo. O organismo ele ajuda a direcionar os estados para construir essas relações, construir esses acordos. Então, nada mais do que uma grande prática de boas condutas, boas normas, verificando os problemas da sociedade internacional. Se nós pararmos, eu costumo dizer, até conversar com meus alunos sobre isso, se nós pararmos para ver os problemas que hoje acometem a sociedade internacional, eles são muito mais complexos do que os problemas da década de 40. Mesmo não tendo uma guerra mundial daquele nível, com aquele contexto, né, com aquele impacto. Mas os problemas são outros. Nós temos a tecnologia, nós temos a organização do crime, que é o crime organizado, nós temos a própria ideia de inteligências outras que não são mais as meras inteligências humanas, né? Então nós temos N possibilidades, as correntes migratórias, com as guerras que nós estamos aí infelizmente assistindo. Então nós temos hoje problemas muito mais complexos, em caráter também de meio ambiente, que quando nós paramos para entender essa complexidade, nós podemos até questionar a validade hoje das Nações Unidas, da ONU, como um órgão direcionador. Mas a verdade é que as organizações sempre têm a sua potencialidade, elas têm a sua importância, e hoje nós precisamos mais do que nunca de cenários que sejam capazes de colocar os atores e os estados numa mesa, numa conversa, né, para tentar retomar de alguma maneira a consciência do cooperativismo, que é a base da sociedade internacional. Ainda dentro do assunto da parte internacional do direito ambiental, tem uma pergunta, porque como você citou sobre as inteligências artificiais, queria saber se elas realmente estão tendo algum avanço ou desenvolvimento para solucionar esses problemas. Porque, como mesmo você disse, esses tratados e convenções são bons modos de se lidar com esses problemas na nossa sociedade. Mas será que com a ajuda da inteligência artificial a gente vai ter um real avanço nesses problemas? Nós temos alguns exemplos práticos que nós poderíamos aqui citar. Como eu disse, eu tenho uma relação muito afetiva com a Baixada Santista. Então eu acompanho muito um município em específico, que é Santos, em razão desse movimento de desenvolvimento. E Santos é a primeira cidade, me parece, de território nacional, não posso confirmar essa informação, mas é a primeira cidade, pelo menos, que publicou isso, de que está fazendo uso da inteligência artificial para análise de riscos ambientais na Baixada. Isso é uma inovação. Isso é utilizar a tecnologia a favor mesmo das necessidades humanas e das necessidades dos munícipes, e principalmente do território brasileiro.
Porque, veja, nós não conseguimos fazer grandes avanços na proteção, e até mesmo do oceano, já que nós falamos de ilhas de lixo, sem poder utilizar um satélite, uma ideia de ferramentas digitais, de fiscalização, de monitoramento. Como é que você faz avanço nas tratativas, nos tratados, nos acordos, nos pactos para as políticas bilaterais e multilaterais? É partindo do pressuposto de estatísticas. Quando você trabalha meio ambiente, o princípio base é o princípio da informação. Se eu não tiver informação fidedigna e se eu não tiver monitoramento ou estatística, eu não tenho como pensar em soluções. Então, só monitorando o problema e a celeuma é que eu posso pensar em melhores soluções. Então, sim, nós usamos tecnologia, nós estamos no desenvolvimento da tecnologia. Tecnologia é essencial para se fazer estratégias, principalmente de caráter internacional, que passa além de um Estado. Afinal de contas, os problemas são cross-border, eles ultrapassam os territórios de um único Estado. Mas é preciso ter regulações também, né? Não é uma coisa assim também que pode ficar tão aberta, porque pode ofender, às vezes, a ordem pública de um determinado território. E é isso que a gente tem visto hoje, né? Um direcionamento, uma vontade e até mesmo aí uma disposição para se criar um marco regulatório de inteligência artificial. A comunidade europeia já é uma região bastante avançada nesse sentido, porque traz regras obrigatórias para se cumprir para negócios, no que se refere ao campo do meio ambiente. Os Estados Unidos também tem algumas regras já delimitadas, mas quanto à proteção global, nós estamos ainda bastante aquém do esperado. Trazendo um pouquinho dessas regras, acho que a gente tem a Amazônia, né? Então, ela, querendo ou não, tá num viés político, num viés econômico, porque mexer nela, por mais que esteja no território brasileiro, você está mexendo com o internacional também. E as águas oceânicas do Brasil também tem muita variedade ambiental e ecológica. E como isso interfere tanto na proteção internacional, como as políticas internas do Brasil e esses conflitos? Nós temos que partir de uma ideia de que a biodiversidade ela é localizada. Em que sentido? Principalmente no conhecimento de espécies e a forma como esse ecossistema funciona, nós precisamos partir de uma ideia local. Eu gosto de usar essa palavra, vou ser bombardeada provavelmente por essa expressão, mas o que é o local, né? Global, local, local, global. É a interdependência dessas relações. Eu não tenho como analisar dano ambiental, e isso a legislação doméstica brasileira faz muito bem, na Política Nacional de Meio Ambiente, de Proteção ao Meio Ambiente. Eu não posso analisar dano sem, logicamente, entender quais são os impactos e os efeitos de um modo localizado, partindo dessa região, para depois vetorizar isso para outros lugares. Porque nós temos efeitos diretos e efeitos indiretos. Não tenho como, ao contaminação da água, coar a água e não deixá-la chegar a determinados pontos. Então eu preciso ter estratégias de ação, assim como lençóis freáticos e assim por diante. Então, quando você tem essa estratégia de regulação, de monitorar e entender, né, e nomear um agente, que é melhor trabalhar em região local, no regional, você tem mais chance de devolver ao meio ambiente o retorno ao status quo, que é aquilo que o nosso legislador e o nosso normatizador pretende. Devolver ao que era. É melhor você tentar recuperar uma área do que compensar economicamente aquele dano. Porque, como eu disse, todo dano ambiental é também um dano econômico. Em se tratando de Brasil, isso tem uma potencialidade enorme, porque o Brasil é um território extremamente grande. Nós somos extensionistas, somos um país costeiro, é um país enorme. Temos uma multiculturalidade enorme, então fica muito mais difícil do que nós estivéssemos trabalhando com uma área localizada, uma área menorzinha, uma área com mais, né, possibilidade de ser monitorada. Em se tratando de Amazônia, isso piora mais ainda, porque a Amazônia legal, ela atinge vários outros países, mas nós temos ali uma relação muito direta, né, com esse potencial. E a Amazônia é um território de interesse mundial, mas é um território brasileiro, pelo menos no âmbito, dentro da fronteira do Brasil, a Amazônia é um território brasileiro, a Amazônia é nossa, né? E é justamente uma moeda muito forte, não só de proteção, mas de vida, que nós temos mesmo que nos valer e nos orgulhar de proteger a Amazônia, nos orgulhar de proteger as pessoas que vivem na Amazônia,
as águas da Amazônia e a biodiversidade da Amazônia. Um dos problemas que nós vivemos ao longo da história foi a biopirataria. Pessoas que vinham para a Amazônia, roubavam mesmo, né? Se apropriavam das propriedades medicinais da flora e da fauna da Amazônia e levavam isso embora. Um outro problema de caráter mundial que nós tivemos foram as expedições. Então, quando o navio para num porto, ele usa água de lastro, isso é bastante conhecido, ele usa água de lastro para poder movimentar os seus motores. E para poder atracar, ele joga a água para o outro lado para ele poder se movimentar. Quando ele faz essa operação, ele acaba usando e colocando dentro do seu motor e do seu casco uma série de indivíduos vivos, uma série ali de espécies que acabam ficando presas dentro do navio e que quando ele chegará em outro porto, em outro território, em outro lugar, ele acabará depositando em razão de utilizar a água da região também para fazer essa renovação e para poder movimentar as forças do seu motor. Então isso acaba levando uma espécie de um lado para outro e acaba modificando aquele ecossistema. Nós tivemos um problema bastante conhecido disso de mexilhões aqui no Brasil, porque nós levávamos de uma área para outra. Então quando você tem uma alteração ambiental em determinado território, não necessariamente você terá sempre uma interferência em territórios outros ou em territórios internacionais, mas se os efeitos não forem regulados ou monitorados, você pode ter problemas a uma larga escala. Então isso é muito sério, isso tem que ser realmente bastante pensado. Todos nós sabemos que, querendo ou não, qualquer impacto que gere na Amazônia acaba gerando um impacto global, porque afinal nós somos a floresta do mundo. Dizendo isso, eu pergunto para você, doutora, sobre como você citou da biopirataria, porque hoje em dia temos muitas Bolsa Amazônia, onde vários países acabam tomando posses de partes de terras e de matéria-prima da própria Amazônia. O que você pensa sobre isso? E sobre toda essa visão entre a biopirataria e sobre o aproveito do território brasileiro e como isso faz essa intermediação para o direito internacional? Bom, sem querer adentrar em caráteres políticos, pensando em caráter técnico-científico, que é que nos importa aqui, eu vejo uma necessidade de troca mundial em várias posições e em vários ambientes. Veja, quando nós começamos a pensar em desenvolvimento comum e global, nós negociamos a abertura de royalties e de patentes de todo mundo. E foi ali que a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, atravancou as negociações, porque nós tivemos um problema com países considerados ricos que não quiseram abrir os seus segredos para o Brasil e para outros países que estavam em desenvolvimento, justamente para que aquilo não fugisse das suas mãos e fosse uma fonte de renda e uma fonte de negociação. Todo país tem a faculdade de comercializar e todo país tem a faculdade de usar o seu território da forma como lhe aprouver, desde que o uso do seu território como elemento material de Estado não ofenda as regulações, as normatizações e os tratados assinados na esfera internacional. O Brasil é um país que sempre esteve presente nas negociações de meio ambiente e na proteção da esfera amazônica. Tanto que nós assinamos todos os tratados e convenções de proteção no que se refere a matérias de meio ambiente. Então nós estamos falando aqui de convenções de proteção a mudanças climáticas, nós estamos falando aqui de tratado de oceanos, nós estamos falando aqui de matérias de negociação para matérias-primas e até mesmo para a questão de proteção da biopirataria. Nós sempre tivemos presentes quanto a isso. Mas o Estado, ele precisa em determinados momentos, para ativar também as suas relações internacionais, se utilizar de algumas moedas de poderio para poder transformar essas relações em proveito. Porque senão nós também não evoluímos. O progresso, ele não é contrário ao desenvolvimento, ele só precisa ser pensado. Nós só temos desenvolvimento sustentável quando o progresso se avalia e se alia a algo que proteja as futuras gerações e proteja o nosso ambiente, as nossas capacidades. É isso que, inclusive, a Constituição, que foi feita, pautada nos tratados internacionais, nos diz. O 225 está lá para nos representar, para dizer, olha, nós temos que crescer, nós temos que progredir, mas respeitando as necessidades das presentes e futuras gerações. Então, você negociar ou até mesmo utilizar de determinadas estratégias ou até mesmo de determinadas explorações, desde que
lícitas, legais, de acordo com as normas locais e as normas ambientais, não há problema. O que você não pode fazer é deixar que isso ofenda a sua soberania e em algum momento isso volte contra você a ponto de influenciar no poder de decisão e até mesmo do próprio governo. É isso que você não pode fazer. Perfeito. Professora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença neste podcast, porque é um projeto que nem a gente imaginou do quão grande seria, e agora com a sua presença tenho certeza que vai alavancar bastante. Eu agradeço demais todo o conhecimento que você passou hoje pra gente, pois afinal, como eu disse desde o começo, a forma de ter criado esse podcast é para transmitir essa informação. E eu queria perguntar se você tem mais algum recado para passar para os nossos telespectadores. Eu gostaria de parabenizá-los novamente. Para mim é um grande prazer, uma honra inigualável ter recebido esse convite, que recebi com muito gosto. Fico muito feliz com essa lembrança. Espero que vocês tenham muito, muito sucesso. Nós estamos realmente necessitados de locais de fala e de debate como esse. Fico mais feliz ainda que vocês sejam acadêmicos preocupados com o desenvolvimento do nosso país. E gostaria de chamar a todos para pensar e repensar o seu funcionamento como cidadania ambiental. É um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Obrigada pela presença. Obrigado.